Vamos lá ao nosso primeiro assunto. Passado o carnaval, o governo vai ter que voltar as atenções para a crise das companhias aéreas no Brasil. O ministro Fernando Haddad já disse que não vai usar dinheiro do Tesouro para socorrer as empresas. Mas o pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos aumentou a pressão sobre o governo, que tenta achar outras soluções. Quem traz mais informações e detalhes para a gente dessa situação toda é a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW neste finalzinho de noite de terça-feira de carnaval. Como você bem apontou, Yuri, então o governo federal já vem tentando abaixar o preço das passagens aéreas no Brasil, né? É um trabalho que o governo federal vem se desdobrando para realmente tentar abaixar os preços na prática. E agora, então, o presidente Lula deve se encontrar com os representantes das principais companhias aéreas depois do carnaval e também, claro, depois que ele voltar da viagem ao Egito e à Etiópia. Ele embarcou hoje daqui de Brasília. A ideia, então, é discutir um cardápio de medidas para o setor. Seriam pelo menos umas 3 frentes: mudanças na precificação do querosene de aviação, a redução de ações judiciais de passageiros contra as empresas e novas formas de financiamento às empresas aéreas. Vamos então falar um pouquinho de cada uma dessas medidas. Primeiro, sobre o querosene. O Conselho Nacional de Política Energética criou já um grupo de trabalho para estudar mudanças na fórmula de preços do combustível de aviação, que representa cerca de 1/3 de todos os custos operacionais do setor hoje em dia. Além de desonerações de tributos, uma possibilidade é pressionar a Petrobras para um preço mais baixo por querosene. Ele tem ficado mais caro até mesmo do que preços aplicados internacionalmente. Em outra frente, a intenção é atuar com o Poder Judiciário numa estratégia para reduzir os processos movidos contra as companhias aéreas por atrasos, cancelamentos de voos, mesmo quando isso ocorre por motivos que não são culpa das empresas aéreas, por exemplo, por questões meteorológicas. A judicialização excessiva, inclusive, é uma das principais razões apontadas para a dificuldade de empresas low cost virem aqui para o Brasil. A terceira iniciativa, então, é usar recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para oferecer novas formas de financiamento às companhias aéreas. O fundo ele é formado com dinheiro pago pela outorga de aeroportos concedidos ao setor privado. Hoje, esse fundo tem cerca de 8 bilhões de reais em recursos contingenciados, segundo fontes do governo federal. E uma parte, então, desses recursos poderia ser usada, segundo o próprio ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, segundo ele falou ainda no mês passado. Na época, ele tinha até falado que alguma dessa medida em relação ao fundo poderia sair nos próximos 10 dias. Esse prazo já passou, nenhum anúncio nesse sentido foi feito ainda pelo governo federal. Agora, então, vão dar continuidade a esse trabalho para ver se realmente chegam a um bom termo com as companhias aéreas. Volto contigo, Yuri. Obrigado, Luciana Amaral, direto de Brasília, dando todo esse contexto para a gente poder fazer a nossa análise aqui no WW. E começo com Daniel Hittner, que está lá em Brasília. Daniel, mais uma vez, boa noite para você, para a gente atualizar um pouco o quanto o governo conseguiu avançar. Parecia no começo do ano, né, e nós dois estávamos nessa apuração de que tinha não vou perder aqui, né, a chance de falar, tinha um plano de voo razoavelmente bem estruturado e está precisando fazer algumas correções de rota, a começar pelo Voa Brasil, que ainda não decolou de fato. E, enfim, as demandas das empresas aéreas estão colocadas. A grande questão é, se o governo não atendê-las, talvez fique frustrado com este programa. E aí fica um jogo ali de quase um cabo de guerra que no fim das contas, fica todo mundo parado. E o que o governo não quer é ficar parado com o setor aéreo. Yuri, bom, boa noite a você, a Thaís, a todos. O socorro ainda não saiu por uma resistência da Fazenda, essencialmente por causa de uma resistência da equipe econômica a avalizar, dar garantias para uma nova forma de financiamento às companhias aéreas.
Por outro lado, a pressão cresce muito porque, além de toda a pressão dos preços das passagens, ainda se tem um cenário que é a da recuperação judicial da Gol. Mas vamos pensar ali no grande retrato, na grande fotografia do que temos no setor aéreo. O Brasil sempre teve 4 companhias aéreas disputando o mercado. Lá atrás, por exemplo, tinha Varig, TAM, antes mesmo de ser Latam, VASP e Transbrasil. Depois, a gente teve mais recentemente as companhias, as 3 que dominam o mercado hoje, Latam, Gol, Azul, e tinha ainda a Avianca, que saiu do mercado, que faliu. Pois bem, o que falta no Brasil para se ter mais competição? A gente está com 3 empresas, basicamente, com falta de voos, o mercado cresceu depois da pandemia, se recuperou e as empresas não estão encontrando sequer aeronaves disponíveis para ampliar a sua oferta. Mas, como você já colocou ali no Abra, a Luciana também nos falou, existem empecilhos à expansão ali do mercado e a entrada de novos concorrentes, por exemplo, dessas low cost. Por que as low cost não vêm se o Brasil é um dos 5, 8 principais mercados do mundo de aviação? Elas não vêm por vários motivos, mas um deles que vale a pena destacar é a altíssima judicialização. O Brasil, as companhias aéreas brasileiras pagam hoje quase R$1 bilhão por ano em processos judiciais, em indenizações. Hoje, quem perde um voo, não importa o motivo, claro que quer reclamar e tem direito a reclamar, mas até se proliferou ali no mercado aquelas startups ali de direito que compram o seu direito ali por, digamos, por R$1.000 à vista de processar a companhia aérea que, no seu entendimento, te prejudicou. E aí, mais adiante, se elas ganham essa indenização, digamos, de R$10.000, a diferença fica com essa empresa, né? O que isso leva? Um levantamento rápido aqui, só para concluir. Empresa aérea americana que opera 5.000 voos por dia nos Estados Unidos teve, no ano passado, 130 ações judiciais. 5.000 voos nos Estados Unidos, 130 ações judiciais. Essa mesma empresa aérea americana que atua no Brasil, com 5 voos por dia, teve 1.400 processos judiciais. Ou seja, é um peso muito grande, é muito arriscado para qualquer companhia do mundo estar no Brasil. A gente fala tanto de custo Brasil em relação a tributos, e não estou dizendo que são poucos os tributos, mas esse custo Brasil de judicialização, que é algo completamente... Em vários setores, né? Exato. Esse aqui da aviação talvez seja um dos mais hiperbólicos disso. Mas vários setores têm esse problema de um excesso de judicialização. Mas, Thaís, para jogar contigo, e mais uma vez boa noite, o Hitchner colocou um ponto central ali de por que o plano de voo não foi cumprido por hora. Há uma resistência na Fazenda e há uma resistência com fundamento do ponto de vista da Fazenda. O orçamento não dá conta de mais auxílio ao setor privado num momento em que se discute para onde está indo o dinheiro público e as restrições cada vez maiores. Queria o teu olhar para isso, o quanto para usar um termo surrado, cabo de guerra dentro do governo também pode acabar atrasando a resolução dessas questões todas no setor aéreo. É um cabo de guerra real, porque é uma limitação absolutamente real, né, Yuri? Não há recurso público para isso. Já não havia, por exemplo, na pandemia, quando as companhias aéreas do mundo inteiro, né, dezenas de bilhões de reais, os países, Estados Unidos, Europa, Japão, todos, né, direcionaram dezenas de bilhões de dólares para salvar as companhias que ficaram... E é uma queixa das brasileiras de que nunca receberam, né? Que não tiveram esse apoio na pandemia. Não tiveram esse apoio na pandemia. Então porque já não havia condições para fazer uma operação dessa. Então, há um descasamento muito grande entre o custo da operação que as companhias têm hoje no Brasil, a sua situação financeira. Não é à toa que a gente tem as 2 maiores companhias que operam no Brasil, a Latam, que já foi a TAM, né, uma empresa exclusivamente brasileira que se juntou e hoje é um grupo com a LAN, com a chilena LAN, e são um grupo
as duas se uniram para um grupo maior, mas ainda assim não teve fôlego para segurar. Então, a combinação de custo de manutenção dessas empresas hoje, ela não é uma equação fácil. Não é à toa que a gente está com duas empresas sob processos judiciais, né, recentes, a Gol agora nesse caso. E é um paradoxo porque o Brasil é visto como um mercado consumidor extremamente promissor. A aviação executiva no Brasil, por exemplo, é uma das maiores do mundo, só perde para os Estados Unidos, né? Porque o Brasil é um país continental que demanda deslocamentos muito longos. Então, você tem poucas ofertas de voos regionais, pouca alternativa de modal, né? Pouca alternativa modal, pouco investimento nisso. A aviação regional no Brasil ela é sustentada, né, pelos aeroportos que faturam mais, quer dizer, essa equação que a Infraero foi tentando fazer ao longo do tempo. Então, a gente está olhando hoje para as companhias aéreas, mas se a gente colocar todos os envolvidos no pacote, né, e principalmente os consumidores ou a demanda por aviação, fica mais difícil de entender qual vai ser a solução, porque não adianta recorrer à Petrobras. Petrobras, baixa o preço do querosene. Não é isso que vai salvar as companhias aéreas, né? Tá faltando avião no mundo. As companhias têm demanda, mas não tem lugar para oferecer. Então, está faltando avião. Tem agora essa discussão que a Latam está sendo indagada pela Gol e conseguiu uma decisão da Justiça Americana de a Gol vai poder investigar se a Latam está indo atrás dos pilotos das aeronaves dela. Ou seja, é nesse ponto que nós estamos chegando. Então, é uma equação difícil e que uma política pública apenas de liberação de dinheiro pode dar um fôlego financeiro às empresas, mas não vai resolver as diferenças de preços, de condições e de custos para elas continuarem operando no Brasil. Uma questão mais estrutural, né? O Rittner, para te trazer de volta aqui também para a mesa, quer dizer, trazer de volta, você estava acompanhando tudo, claro, e ambos à vontade aqui, né, para fazer as suas intervenções. Thaís coloca num ponto que é crucial. Uma coisa é tentar uma solução circunstancial de um momento que dê um fôlego, mas temos um problema estrutural. E você mesmo mencionou as dificuldades para se atrair, por exemplo, empresas low cost, né? Para usar o termo da Thaís, o paradoxo que é um mercado grande como o brasileiro, um país continental como o brasileiro com tanta demanda, e não ser tão atrativo a outros players deste mercado. Está no radar do governo conseguir enfrentar não só essa situação mais circunstancial, mas também o estrutural para se ter uma ampliação desse mercado, para que seja voltar a ter pelo menos 4 companhias aéreas mais robustas no país? Aí você tem as guerras internas de governo, né? Você tem 2 aliados ali no governo, que são Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, que se aliaram, criaram um grupo do Conselho Nacional de Política Energética para discutir preço do querosene de aviação. E aí, do outro lado, quem que você tem? Obviamente, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, e todo o grupo ali da Petrobras resistindo muito. O que acontece? Os preços do querosene de aviação são maiores no Brasil do que no exterior, isso é fato. A Petrobras, no ano passado, quando abriu mão daquela política de paridade de preços internacionais, o PPI, excluiu o querosene de aviação dessa mudança. A mudança foi para diesel, foi para gasolina, mas não abrangeu querosene de aviação. E aí você tem uma situação muito esquisita aqui no Brasil, que é a seguinte: o Brasil produz internamente 93% do querosene de aviação. E por que a gente fala de querosene de aviação? Porque 1/3 dos custos operacionais das companhias são combustíveis, né? Aí a Petrobras produz aqui 93% do querosene que abastece as aeronaves aqui no Brasil, mas cobra um preço de referência do Oriente Médio. Então, isso frequentemente leva a preços muito mais altos do que no exterior, apesar de uma redução pontual ali no segundo semestre do ano passado. Então, a situação estrutural do setor aéreo ainda é muito complicada e é por isso, é um setor que trabalha com margens
muito baixas, têm uma mortalidade alta e, como lembrou a Thaís, não recebeu socorro aqui no Brasil. Recebeu em inúmeras partes do mundo. Recebeu nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio são companhias estatais, Emirates, Qatar, todas essas companhias são estatais e têm dinheiro de sobra. E no Brasil não receberam nada. Então você tem uma dificuldade aqui que é o seguinte, se você é um executivo hoje de companhia aérea, um presidente de uma empresa de aviação, o recado que você tem dos seus acionistas é o seguinte, olha, a gente atravessou a duríssimas penas o período da pandemia, duríssimas penas. Agora, não é hora de ganhar mercado, de estabelecer novos voos, de pensar naquele voo internacional, naquela nova rota aérea que o governo adoraria de ver, São Paulo-Cairo, né? O Lula está no Egito, diz que adoraria ver uma rota São Paulo-Cairo. Agora não é hora disso, agora é hora de recuperar margens a duras penas. O problema é que você tem uma renda média do trabalhador que ficou estagnada ou caiu nos últimos 10 anos, então é por isso que você não enche mais aeroporto. E não sei se um socorro às aéreas ou se um programa de passagens mais baratas a R$200 para públicos específicos seria capaz de reproduzir hoje em dia o que a gente teve no início dos anos 2000, que foi aquele boom na aviação, o pobre no aeroporto e até aquela queixa célebre de o aeroporto está parecendo rodoviária. Que ficou a marca ali do início dos anos 2000. Tem um outro paradoxo nessa questão, Thaís, que acho que você pode nos ajudar aqui a esmiuçar, porque ao mesmo tempo que tem essa dificuldade das companhias aéreas, tem recorrentemente, a cada mês de divulgação de inflação oficial, tem lá o componente das passagens aéreas pesando. E elas têm não é só uma questão de... que é uma camada muito superior da sociedade que utiliza as passagens aéreas. Elas têm um efeito para a economia como um todo, né? Tem um efeito para as empresas poderem fazer negócios e poderem... atuar, né? Não, e é interessante pelo seguinte, o preço médio das passagens no Brasil o ano inteiro não é um absurdo de caro. Acho que está rodando hoje, Daniel, me ajuda, ali por volta de R$600, uma coisa assim, né? Porque durante o ano, você consegue comprar uma passagem por R$200, R$300, se você comprar sempre com muita antecedência. Fernando Nakagawa escreveu isso recentemente. Exato. Né? O Fernando Nakagawa, nosso analista aqui de economia, é excelente com esses números. E, portanto, é possível você conseguir passagens mais baratas no curto prazo. Se a gente quiser hoje comprar uma passagem para Brasília, vai custar R$3.000, né? Quer dizer, é absolutamente proibitivo. Todos nós sabemos disso. Sabemos disso, né, Eu Daniel? que o digo ano passado, ainda que eu fui mais vezes para lá. Então, tem sim essa questão do acesso, né? Agora, que o avião facilita, por exemplo, é uma imprevisibilidade. Olha, surgiu um imprevisto para eu fazer. Agora, falando da questão do acesso, eu acho que o Brasil tem várias questões ali que poderiam melhorar o custo da passagem e o acesso à compra das passagens, inclusive via crédito, não necessariamente, né, 10 vezes sem entrada sem juros, né, que já virou um problema no Brasil, mas, de novo, é tudo uma questão estrutural, né, de como é que as operadoras funcionam, de qual é o Brasil acabou de passar uma crise absurda com um site que vendia passagens com milhas, né, e que muita gente não fazia ideia de que não estava comprando um bilhete, estava comprando uma promessa. Então, tem questões regulatórias, tem questões de funcionamento do mercado, né, de operadores do mercado que acabam expondo muita gente a uma situação de risco. E a aviação no Brasil, ela nunca foi exatamente uma prioridade. Portanto, outro dia eu ouvi de um analista preocupado com essa história do pacote para vender passagem a R$200 e tal, porque, assim, do ponto de vista prático, é muito difícil fazer isso. E as próprias companhias já respondem, a gente já vende passagem a R$200, é só uma questão de se programar, de comprar com antecedência. Então, de novo, nós estamos falando aqui de várias falhas estruturais. A falha estrutural da própria operação da companhia, a falha estrutural de como opera
a precificação do querosene, a falha estrutural do acesso a crédito, acesso a financiamento e a recurso pelas próprias companhias, que fica mais caro. Então, eu acho difícil o governo conseguir achar uma solução que vá agradar a sociedade como um todo, os estudantes, os aposentados, enfim, que seriam beneficiados, né? Todo mundo gostaria que eles voassem sempre, mas eu não consigo ver uma solução tão simples e tão fácil para isso e nem vejo isso como uma prioridade para o país agora. Para complicar, Yuri, no médio prazo, está certo que as empresas sempre tendem a exagerar um pouco nesse tipo de argumento. Quem não chora não mama, né? Mas o setor aéreo tem dito que é um dos principais perdedores da reforma tributária promulgada no ano passado, no médio prazo. As companhias têm, Azul, TAM, Latam e Gol, têm participações parecidas de mercado e o que se tem dito é que cada uma delas teria um custo adicional em tributos de 3 bilhões de reais por ano. Cada uma delas. Se isso é verdade, claro que essa é a argumentação das empresas, mas elas estão alegando que saem da reforma tributária como uma das principais perdedoras e isso quase certamente vai para o passageiro, que é quem paga a tarifa. Ou seja, já dá para programar que em algum outro momento vamos ter um novo debate com este argumento. Porque este argumento da reforma tributária no setor aéreo ainda não está colocado à mesa. Ainda são outros os argumentos. Para a gente arrematar bem... Diga lá, eu quero só dizer uma frase aqui, né, que ele disse, vai para os consumidores, né? O preço é o regulador do mercado, né? Então, essas distorções todas que a gente falou aqui estão no preço. Elas vão para o preço, né? Não tem mágica para tirar as distorções do preço. Isso se dá em vários setores da economia. No setor aéreo é mais gritante, por causa do custo. E ainda... pelas escolhas, né? Eu gosto muito de uma teoria da gestão pública que fala de path dependence, que é a trajetória dos países. Você está numa situação porque você percorreu um caminho. E a partir do momento que o Brasil tomou uma série de decisões na sua infraestrutura, que abriu mão, por exemplo, de modal ferroviário, mesmo de modal hidroviário para transporte de passageiros, concentrou tudo no rodoviário e uma parte que é inevitável, que é impossível de se fazer por rodovia num país como o nosso, pelo setor aéreo, mas sem ter outros modais, a gente acaba ficando refém dessa situação.